Teu sacrifício lá na cruz me trouxe vida, meu Jesus. Posso cantar, liberto sou. Eu sou livre pra adorar. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente à Palavra de Deus Diária. Meu nome é Roselena Patelli. Lembrando vocês, não esquece de deixar um like, não esquece de fazer um comentário, não esquece de compartilhar com alguém que você ama, porque esse capítulo vai falar muito ao seu coração, como falou o meu. É um capítulo muito lindo, vai te dar um ensinamento poderoso do Senhor. Aqui Moisés vai refazer as tábuas da lei. E qual é o sentido espiritual disso para nós hoje? Vamos entender. Esse capítulo tem início com uma ordem do Senhor a Moisés, para que ele talhasse 2 tábuas de pedra iguais à primeira que ele já havia feito, e que ele fosse até o monte, e que também fizesse uma arca de madeira para colocá-las lá dentro da arca. Versículos de 1 até o 3. As tábuas foram gravadas em 2. Sabe por quê? Porque os pactos têm que ter 2 cópias. Uma cópia tem que ficar com aquele que encomendou o pacto e o outro com aquele que pactuou com você. Então, ela tem que ser aceita e assinada por ambas as partes. Cada um tem que ficar com a sua cópia. Moisés tinha que fazer o quê? Colocar ambas, as 2, dentro da arca do pacto, por ser aquele o lugar tido em comum por ambas as partes. O Senhor determinou que aquela arca da aliança seria o lugar do pacto e ali tinha que estar as 2 cópias. Amém? A palavra nos diz em 2 Coríntios 3, versículo 3, que nós somos uma carta de Cristo, resultante do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Que coisa mais linda! Então, para reaver, para você receber essas tábuas no seu coração, é necessário que você suba ao monte, como fez Moisés, e depois você deposite as tábuas lá no seu coração. E isso só pode ser feito por meio do Espírito Santo, é claro, que nos leva a lugares mais altos, que nos leva até a presença do Senhor, para nós podermos verdadeiramente viver o céu na terra, como diz a oração do Pai Nosso. É céu na terra que o Senhor nos ensinou. E essa palavra só pode nos ser revelada por meio do Espírito Santo, como diz lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e ela é proveitosa. Proveitosa para quê? Para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Perfeito e perfeitamente instruído. Quando eu falo para você que é importante você conhecer essa palavra de Gênesis, Apocalipse, eu estou falando não algo que eu penso, eu estou falando algo que essa palavra diz, que você tem que ser instruído, que você tem que ser conhecedor, que você tem que manusear bem essa palavra. Depois de ficar no monte por 40 dias, novamente, no versículo 10, o Senhor então ordena a Moisés que ele seguisse viagem frente ao povo para que herdassem a terra prometida, lembrando-os da exigência de temer ao Senhor, de andar em todos os seus caminhos, servir ao Senhor com todo o seu coração, com toda a alma e guardar os mandamentos do Senhor e seus estatutos, para que tudo lhes fosse bem. Versículos 12 e 13 desse capítulo. E novamente Deus diz uma coisa a eles, que os céus e os céus dos céus e a terra, tudo é dele. Aleluia. Versículo 14. E que ele mesmo os escolhera e os separara para ser seu povo entre todos os povos. Versículo 15. Como eu já falei, que eu vou reiterar nesse capítulo, nós não escolhemos ao Senhor. Ele nos escolheu e ele nos separou. Você deveria glorificar o Deus por isso. O que ele viu em você, o que ele viu em mim, eu não imagino, porque não havia nada de bom em mim para o Senhor olhar para mim. E nem em você, eu acredito também. Nós não temos nada de bom e nada de sermos dignos e merecedores dele nos escolher.
mas ele sondou seu coração e ele viu que ali havia um lugar para ele guardar as tábuas da lei. Se você tivesse noção do tamanho desse privilégio do Senhor, você não trataria levianamente, relaxadamente as coisas do Senhor. Você faria tudo com muito zelo, com furor. Como diz Romanos 12:11, diz assim: nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, e isso com muita alegria. E Moisés também diz a eles no verso 16: portanto, circuncidai o prepúcio do vosso coração, e não sejais mais obstinados. A circuncisão, como nós sabemos, era um pacto abrâmico, um rito que é seguido pelos judeus até hoje, que simbolizava a remoção da vida anterior e a disposição de continuar propagando filhos e filhas que também estariam neste pacto. Mas aqui Moisés deixa muito claro que não era só num sinal exterior que eles precisavam ter, e não seria suficiente só esse sinal. Para assegurar esse relacionamento com Deus, eles teriam que ter uma relação que estivesse selada no coração deles. Com todo aquele povo tinha que haver esse selo, não só no exterior, mas no interior, como tem que ser com você hoje, em nossos dias. Depois disso, Moisés fala lá no versículo 18 e 19 sobre o órfão, sobre a viúva e sobre o estrangeiro. Vamos entender um pouco sobre o órfão, a viúva e o estrangeiro? Quem é o órfão? Em primeiro lugar, o órfão é aquele que está sem pai. É aquele que não tem um pai físico, mas que não tem o pai espiritual. O nosso Deus é o nosso pai maior. A viúva, a que está sem marido, certo? A palavra nos diz em Isaías 54:5 que o Criador é o teu marido. Aleluia! O Senhor dos Exércitos é o seu nome e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. E o estrangeiro? O estrangeiro é cada um de nós. O estrangeiro é o necessitado, é o seu próximo. Mateus 25:38 diz assim: e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Quando foi isso? Ou quando te vimos nu e te vestimos? E quando nós te vimos enfermo na prisão e fomos lá te visitar? E respondendo, o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequenininhos irmãos, a mim o fizestes. Aleluia. Nesse momento eu me sinto movida a dizer a você que está aí fechado nesse casulo, reclamando das coisas que você não tem, sendo que ao olhar ao redor você tem um teto. Ao você olhar na sua geladeira, você tem comida. Se você for ao banheiro, você tem um chuveiro, você tem água para tomar banho. E se for no quarto, você terá lá uma bela e confortável cama te esperando para você se deitar. Mas o seu egoísmo não deixa você ver nada disso. Não deixa você olhar além do seu umbigo e ver o seu irmão que precisa de um prato de comida ou até mesmo de uma palavra de conforto, que é o mais importante. Seu irmão está sofrendo, seu irmão está angustiado, seu irmão está depressivo, seu irmão está síndrome do pânico, seu irmão está desesperado e você simplesmente fica quietinho e você não abre a sua boca para abençoá-lo com aquilo de mais precioso que você tem, que é essa palavra. Você conhece as escrituras, mas você fica reclamando, você fica murmurando das coisas pequenas que não edificam o reino de Deus nessa terra. Então, olhe para a palavra e não para os seus problemas. Olhe para o próximo e não para você mesmo. Olhe para o que você tem e não para aquilo que você ainda não tem. Olhe para a cruz e não para os seus deleites. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e você verá o quanto você tem que agradecer. Por mais que esse dia, por mais essa manhã, por mais essa noite de sono, por mais esse prato de comida que o Senhor permitiu que você tivesse hoje. Para de olhar para baixo, olhe para cima. Olhe para cima, de onde vem o seu socorro e a sua provisão. E você vai encontrar uma paz imensa, inexplicável, que só Ele pode te dar. Filipenses 4:7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto mais você se enche dessa palavra, mais você pensa no Senhor e mais você é liberto de você mesmo.
você fica preso a essa palavra com cordas de amor e você deixa tudo de lado, seu egoísmo, as suas necessidades já não importam tanto, o que importa para você é guardar essa palavra no seu coração. Leia lá o resto e você vai ver no que você tem que pensar e o Deus de paz vai ser com vocês. Refaça as tábuas que você quebrou no momento de fraqueza, como Moisés fez. Coloque-as de volta na arca do seu coração. Olha que lindo, né? Essa é a palavra de Deus que Ele quis te mostrar hoje. Eu espero que você medite nela e você continue em aliança de fé com o Senhor. Não desanime, não retroceda, não desista. Siga para o alto, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Nós vamos ver Deuteronômio capítulo 11. Mais um capítulo muito lindo de Deuteronômio que vai falar sobre bênção e sobre maldição. Aleluia. Um abraço. Teu sacrifício lá na cruz me trouxe vida, meu Jesus. Posso cantar, liberto sou. Eu sou livre pra adorar.